Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Algo a Mais das quartas-feiras, as quartas do sofá. Né? Eu fico triste por não poder estar aqui sem máscara e poder estar olhando, né? Vocês podendo ter essa troca comigo, né? Infelizmente, por causa da pandemia, né? E dos números dos últimos dias, estamos de máscara. O pessoal que vai entrar aqui comigo também vai estar de máscara, né? Mas quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa manhã, as quartas do sofá. Então, hoje nós vamos conversar sobre, pessoal, você que é mais ligado a organização ou que justamente não é nada organizado, vai valer muito a pena esse papo de hoje. São metas para 2021. Você já traçou as suas? Então, assim, vamos lá. Hoje eu vou estar aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, que é minha parceira de toda quarta-feira, né? E estarei também recebendo o Master Coach Declay Dalla Giacomassa, porque justamente eles vão poder falar conosco e nos dar aquelas dicas super especiais para os nossos... A gente ter metas, né? E ver como tudo isso a gente pode pôr em prática, né? Então fica conosco que o Algo a Mais está iniciando. Então agora eu gostaria de agradecer em especial a Lojas Beneduzzi, que sempre me empresta esses looks maravilhosos, né? Quem quiser procurar Loja Beneduzzi, né? Interne Móveis e Decorações, cada coisa maravilhosa na Interne. RP Mercados, agora um supermercado para você ir lá, vai, né? Procura teus produtos, porque tem muita coisa boa e variedade. Temos a Kiron Centro Cultural, a Kiron, nossa parceira de sempre, e com muitos cursos legais para você, para sua família. Então procura a Kiron. E a Pazinato Odontologia. Você vai se dar de cara lá com a Dayana Pazinato, que é uma ótima, uma excelente profissional, né? E ela vai poder te atender, e ela atende muito crianças, tá, pessoal? Crianças, jovens e gestantes também em especial. Eu também vou lá na Dayana, mas você também, família, procura a Pazinato Odontologia. Então agora eu vou receber os meus convidados. Sejam muito bem-vindos, Rosângela Matos e o Declay Dalla Giacomassa. Entrem aqui comigo, sejam bem-vindos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Aqui. Pois é, Voltamos. Né? Pois é, muito bom recebê-los. Eu digo assim, hoje com um papo super especial que é metas, né? Vamos traçar metas. Você que não pensou em metas, por que não hoje, a partir de hoje, escrever, anotar? E eu vou dizer uma coisa, eu vou aprender muito, porque eu quero ver o porquê que a gente realmente precisa traçar metas, né? Isso é uma curiosidade minha e acredito de muita gente que está em casa. Então, meu bom dia, Rosângela. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, começando mais um ano. Eu já tracei as minhas metas, já fiz live sobre metas e eu entendo que é muito importante e hoje o Declay vai contribuir de uma forma muito bacana com esse programa para mostrar para quem está do outro lado, seja mulher, seja homem, seja casal, o quanto é importante saber para onde se está indo. Para quem não me conhece, sou Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. Todos os dias eu ajudo mulheres boazinhas e casais de todo o Brasil que querem descomplicar a relação e querem viver uma vida com mais autoestima, com mais autoconfiança. E é muito bom estar aqui na quarta-feira do sofá. É isso aí, muito obrigada, Rô. Declay, então, nosso bom dia e gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Bom dia, Laura. Bom dia, Rosângela. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Declay, eu sou muito conhecido, mas eu também ajudo pessoas a organizar a mente, né, para melhorar a performance. O nosso principal foco de trabalho é tirar aquilo que impede a pessoa de evoluir, de avançar, de viver de forma equilibrada. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Ótimo. Sempre bacana e produtivo essas conversas. Maravilha, Declay. E assim, eu acho que justamente agora, para a gente poder começar a falar sobre metas, né? Declay, vou começar contigo. Eu gostaria que tu explicasse para o pessoal em casa o porquê que é tão importante traçar metas.
Show. Então, Laura, eu queria, antes de falar de metas, falar do tempo. Existe o passado, existe o presente, existe o futuro, né? Aquilo que passou, a gente aprende e aceita. E o futuro, a gente projeta ele agora. Então, por que eu estou falando isso? O que eu já vivi, eu posso mudar meu passado. De que forma? Agora. Dando um significado diferente para ele. E eu posso construir o meu futuro, fazendo o que é possível também agora. Então, projetar metas é fundamental para mim conduzir e organizar o meu momento agora, nesse momento, né? Então, para onde que eu vou? Como é que eu vou agir? O grande problema humano, né, como regra, é que nós somos reféns de tudo que acontece. Então, a gente não dá perspectiva, não analisa e vai vivendo a vida de forma automatizada. E as metas, quando você tem um direcionamento, então você pode organizar a sua agenda para focar no que verdadeiramente traz sentido, no que é importante, no que agrega valor e dá resultado. Com certeza. E isso que o Declay falou, a gente está, no geral, né? Pessoas que precisam pensar em si, precisam pensar na sua vida e traçar as metas. E, Rosângela, isso para casais também, né, Rô? É importantíssimo para os casais, Laura, porque o casal que não tem uma perspectiva junto, um casal que não anda na mesma direção, que não tem objetivos em comum, é um casal que muitas vezes está desconectado, porque o casal precisa ter algo pelo que trabalhar, pelo que batalhar, e muitas vezes as metas são só do eu, então precisam existir as metas do eu, do você e do nós. O nós faz parte da construção das metas, porque nós não podemos controlar tudo. Nós descobrimos isso recentemente. Mas nós podemos controlar as nossas escolhas diante do que acontece, diante dos imprevistos. E nem sempre as metas vão acontecer exatamente da forma como elas foram planejadas. E tá tudo bem. Recalcular a rota também faz parte do processo. Rever as nossas metas também, porque muitas vezes nós vamos mudar de ideia ao longo da jornada. Mas nesse momento, as pessoas têm um movimento de fazer diferente, tem uma vontade, e é importante usar isso a favor. Não adianta deixar a vida me levar e esperar que as coisas sejam diferentes. Então, se, por exemplo, um casal que está nos assistindo nesse momento vê que a relação não está funcionando, é importante sentar agora e pensar em algumas metas para que a relação melhore ao longo do ano. Ou mesmo quem está sozinha, ter um namorado é uma meta, ter uma parceira de vida é uma meta, ter filhos, ser uma mãe melhor, tudo pode ser transformado em meta. E aí vem o como. Como conseguir isso? E aí vem o movimento, porque o ser humano precisa desse movimento para se sentir presente, para conseguir fazer melhor e para que a vida tenha um significado. Por que nós vamos acordar todos os dias se não existir uma razão para isso? Então, é muito importante colocar as metas no nosso dia a dia. Elas fazem muita diferença. E o casal consegue ter uma relação melhor assim. Olha aí. Então, Declay, entendemos que na vida individual e na vida de casal. E como fazer essas pessoas mudarem um pouquinho, né, para quem está em casa daqui um pouco, não acredite muito que tem que ter essa meta, mas o primeiro passo para a pessoa pensar de forma positiva em relação às metas. Eu gostei muito do que a Rô falou e eu acredito que é importante o autoconhecimento, né? Então, algumas coisas que eu penso que são muito importantes. Uma delas é o autoconhecimento. Né? Então, descobrir o propósito no mundo, né? Quais são os meus dons, qual que é a minha vocação, aonde eu me dou melhor, enfim. Eu acho importante esse processo. Com relação a casal, e aí eu vou me permitir entrar num terreno onde a Rosângela é autoridade, eu penso que tem que ter diálogo para ter casamento, né? E além da paixão, também a gente tem que traçar metas, porque a gente precisa viver, precisa ter uma casa, Com certeza. Precisa conciliar o trabalho, né? E qualidade de vida. Então eu penso que autoconhecimento é fundamental, diálogo é fundamental, e uma outra coisa que eu penso que seja fundamental é parar para refletir o que a gente está fazendo. Perfeito? Então, falando de metas, eu vou pegar aqui a roda da vida, né? Se a gente for planejar algumas metas para esse ano.
o primeiro passo, lado pessoal, né? A gente tem que ter meta pessoal. Saúde, por exemplo, né? Eu tenho que ter meta de saúde, de disposição. Então, o que eu quero para minha saúde? Eu estou com 44 anos e eu descobri que eu nunca cuidei muito da minha saúde, né? Mas hoje o meu corpo, para mim trabalhar, para mim dar atenção para minha filha, eu tenho que estar em paz. Então, eu falava para vocês, acabei de vir da quiropraxia. Por quê? Porque eu tenho dores lombares e isso me incomoda. Então, se eu não cuidar isso vai interferir em toda a minha vida, inclusive no casamento. Uma outra meta que eu sugiro para as pessoas sempre refletir é profissional, né? Por isso que eu falava de refletir, de autoconhecimento, de diálogo. O que eu quero para mim como carreira? O que eu quero fazer? Às vezes a gente não para refletir essas coisas, né? Uhum. Então eu penso que se a gente está feliz no trabalho, é importante fazer o que a gente ama, fazer o que dá resultado, né? Uma outra meta importante é para relacionamentos. Amizade, casamento, né? Amor. Eu penso que, vida social, eu penso que a gente tem que ter meta no relacionamento. Uhum. Que tipo de relacionamento eu quero ter para mim? Né? Que tipo de amigos? Nós vivemos num mundo que a gente sabe que precisa das outras pessoas, senão a gente não evolui, né? Então, que tipo de casamento eu quero ter? Que tipo de pessoa eu quero ter do meu lado, né? Uhum. Como é que eu quero que seja o meu casamento? Então, não é deixar a vida me levar. Eu escolho conscientemente o que eu quero para mim, né? No casamento. E uma outra meta importante é qualidade de vida. Então, diversão, por exemplo, né? Como é que eu quero que seja a minha vida com relação à qualidade, à espiritualidade? Por que eu falo para ter meta, pelo menos nessas 4 áreas? Né? E aí eu quero frisar o que você falava, Laura, no início. Metas, elas devem estar escritas. Então, vou dar uma sugestão, né, para o pessoal que nos acompanha. Faça um mural com uma visão poderosa de futuro para você. Material, físico, né, profissional. Coloca lá, mas viaja, se permita. Uhum. Né, colocar umas coisas interessantes para você. Você vai surpreender porque você vai alcançar. Né? E por que eu falei dessas 4 áreas? Porque às vezes as pessoas colocam todo o foco no casamento. Casamento não dá certo, acabou a vida. A pessoa coloca todo o foco na igreja. Deu um problema na igreja, acabou a vida, sabe? Coloca tudo na saúde, aí fica doente, não tem mais perspectiva. Então eu queria fazer um convite para você que nos acompanha, né? Deixa de viver automaticamente, para um pouquinho e projeta como você quer viver o teu futuro. Que futuro que você quer para você? Aí às vezes eu percebo que rola uma pressão que a gente tem que ter sucesso, Não é isso, né? Mas é projetar o tipo de vida que eu quero. E por que isso é interessante? Porque a nossa cabeça, quando eu projeto uma meta, todo o meu sistema, ele direciona as minhas energias para aquilo. Uhum. Né? E tudo que tu vai fazer é pensando naquelas Exatamente. metas. Então, escolha o que você quer para você. Por exemplo, no meu casamento, né? Dadas as condições atuais, o que é melhor para mim? O que seria maravilhoso no meu casamento esse ano para mim? Escreve isso, põe no papel, projeta. Acredita nisso, né? Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, projeta o que seria maravilhoso. A tua saúde, projeta o que seria maravilhoso. E se a gente não fizer isso, aí vale tudo, sabe? E a gente não tem como controlar. Eu gosto muito de falar do peso, né? Do controle de emagrecimento, por exemplo. Eu tenho 12 meses, eu quero perder 12 quilos. Se eu não projetar isso, como é que eu vou medir? Eu não vou aprender. Então, se eu tenho esse projeto, todo mês eu perdi 1 quilo. Estou conseguindo. O que eu estou fazendo direito? O que eu não estou fazendo direito? Perfeito? Uhum. Segundo mês, não perdi nada. Aonde que eu deixei a desejar? Então, se eu não tenho um norte claro, eu acabo ficando refém do que vai acontecendo. Então,
só retomar os pontos, né, que na minha percepção são importantes. Primeiro, né, autoconhecimento. Nós precisamos aprender a baixar a frequência. Calma, as respostas estão dentro. Falo muito isso sempre. Segundo, diálogo. Especialmente quando, no casamento, metas para o casal. Você tem filho, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente. Qual é que é a minha meta esse ano? Ano que vem ela vai para a universidade. Eu tenho que fazer uma reserva financeira para dar sustentabilidade para ela na universidade. Então tem que ter essa conversa no casal, porque senão destoa muito, né? Eu acho muito importante. E outra coisa, então, é parar para pensar, que a gente não faz, né? Então, eu falei das metas pessoal, penso que você tem que ter profissional, relacionamento e qualidade de vida. Né? Ter meta em cada área, determinar as áreas. E projetar, e meta se atinge dando data para conseguir. E tu vê, né, Declay, uma coisa que, então, faz com que a gente entenda melhor é dizer, se eu não tenho meta, eu dou tiro para tudo quanto é lado, né, de uma forma bem informal, que a gente, né, de uma forma bem informal, tiro para tudo quanto é lado, apareceu tal coisa, eu vou tentar, apareceu tal coisa, eu vou tentar, apareceu tal coisa, eu vou tentar, e quer dizer, nada no final, ou quem sabe uma coisa vai ser boa, mas assim, vai ser aquela boa, não vai ser algo que tu trabalhou realmente para que aquilo funcionasse. Então, mais ou menos, as metas servem para que... eu tinha uma meta de ter uma casa no sítio. Se eu não tivesse estabelecido, eu não teria. Eu tinha uma meta de ter um carro. Se eu não tivesse estabelecido, não teria. A própria carreira profissional, né? Esse ano, minha meta era ter uma plataforma. Eu tenho hoje. Quer dizer, então, tudo que você consegue é porque você projetou. E aí a Rosângela falou uma coisa muito inteligente. Eu tenho que projetar, mas não necessariamente eu preciso alcançar. Então não precisa ter essa cobrança, sabe? Tem que praticar o desapego também. Por exemplo, esse foi um ano atípico pra gente, né? Então às vezes você projeta e não alcança. Tudo bem, mas aquilo está na sua mente. São coisas que você deseja. E nós, o ser humano, tem a capacidade de definir o que é melhor para ele. Então, por que viver de qualquer forma? Com certeza. E assim, Rô, então, pegando todo, né, esse gancho que o Declay deixou para nós, em relação, precisamos focar para poder, né, atingir as metas. E temos que ter metas em todos os níveis, né, em todos os nossos, enfim, no que o Declay comentou, né? Em todos os setores da nossa vida. No próximo bloco, que agora me chamaram para um break, vamos continuar. E, Rosângela, vou te pedir em relação a como organizar a nossa vida, né? Metas minhas e metas do casal, certo? Fica conosco que logo mais estaremos de volta com o nosso programa. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Voltamos com o programa Algo a Mais e hoje falando sobre metas para 2021. Você já traçou as suas metas? Se não, é interessante estar aqui no nosso papo, prestar atenção em cada detalhe para justamente traçar as suas. Eu quero agradecer novamente aos nossos apoiadores, a loja Beneduzzi, que me oferece esses looks maravilhosos, a Interne Móveis e Decorações, a RP Mercados, que está com uma super estrutura te esperando agora, uma nova estrutura. Inclusive da Interne, pessoal, eles estão em reformas, imagino que vai ficar Interne. Então, assim que finalizar as reformas da Interne, né, vou estar avisando aqui para você ir visitar, porque com certeza vai estar de babar. A Kiron Centro Cultural, cursos de todas as várias línguas, né? Então, vai lá, veja a oferta e o que realmente encaixa na tua vida. E a Pazinato Odontologia, para ficar com um sorriso lindo para 2021, né, pessoal? Pelo amor de Deus, esse ano a gente vai ter que sorrir muito, nem que seja com os olhinhos, mas a gente não pode descuidar do nosso, né, da nossa higiene, da nossa parte bucal. Então, Pazinato Odontologia. E aqui estou para as metas com a Rosângela Matos e o Declay da La Jacomassa. Então, agora voltamos e eu disse que a gente ia justamente falar agora sobre metas para casais. Como, gente, já é um trabalho, né? Pense comigo, já é um trabalho. Minhas metas, minha agenda, minhas coisas. Agora, metas para A2, né? E aí tem que ver o que concilia a minha ideia com a tua e assim vai. Como a gente pode trabalhar todas as metas para o casal, Rô? O Declay trouxe um ponto muito importante que é a raiz de muitos problemas dos casamentos e é o que muda tudo, a comunicação. Sem comunicação não existe relação saudável e bem-sucedida. Então, é importante sentar para conversar. Quanto tempo tu não senta para conversar com teu parceiro? Tu sabe os sonhos do teu parceiro? É assustador, Laura, o número de pessoas que não conhecem bem a pessoa que está ao lado. Ou não quer conhecer a pessoa que está ao lado, não pergunta. Porque muitas vezes os casais não trocam informação dos seus sonhos, dos seus projetos e se assustam lá na frente quando o outro fala o que quer ou o que espera. Então, façam desse um momento descontraído, um momento de conversar. Não precisa ser uma coisa cheia de planilhas, uma coisa metódica, porque quem não é organizado, eu não sou. Se assusta quando a gente fala em metas. Parece que você precisa ter uma planilha no Excel com datas, horários e detalhes. Não é isso, é uma folha em branco. Pega uma folha, pega uma caneta, senta com teu amor. Eu acho muito legal, para quem tem filhos maiores, colocar os filhos também. Então, sentar a família e começar a pensar. Eu gosto muito de pensar antes do fazer, do realizar, em ser. Quem eu quero ser ao longo de 2021?
Então, definir. Talvez a filhota vai falar, eu quero ser mais paciente, eu quero fazer mais amizades, quero ser uma amiga melhor, né? Eu quero ser mais bondosa. E aí é muito legal porque o ser humano precisa desse ser antes do ter. Não existe o contrário. Existe uma frustração quando se tenta o contrário. Então, definir quem eu quero ser ao longo desse ano. Então, beleza, agora vamos pro ter, que é precisa do fazer, né? Precisa fazer para depois ter. Ok, o que eu quero? E aí vem o que o Declay falou, pessoal, profissional, dá para colocar ali uma espiritualidade que é muito importante, os hobbies, o que você quer fazer de diferente ao longo do teu ano, qualidade de vida, saúde, relacionamento, define umas 7, 10 metas, 5, 4, o que fizer sentido para você. E detalhe, uma coisa que diferencia sonhos de metas é que o sonho é, eu quero ir para Disney. Nós estávamos comentando, né, Declay? Tu pode depois contribuir um pouco sobre a tua experiência. Sim. Eu quero ir para Disney, é um sonho. O que eu vou fazer para ir para Disney? Quando eu vou ir para Disney? Quais serão as pequenas vitórias até chegar na hora do embarque? Que é uma meta, que é um objetivo claro e definido. Porque as metas, elas precisam ser específicas. Primeira coisa, a meta precisa ser específica. Ela precisa ser mensurável, você tem que conseguir mensurar. Eu quero perder peso. Quanto de peso tu quer perder? Porque tu pode perder 1 quilo e ser ótimo, ou não, tu quer perder 20. Tu precisa mensurar, precisa ficar palpável essa meta. Essa meta, ela precisa ser atingível. Eu quero ir para Disney, mas eu nem comecei a preparação. Eu não tenho nada pronto. Tem como eu ir para Disney o mês que vem? Muitas vezes a pessoa quer uma meta para ontem. E quando ela não atinge, fica muito chateada. Então, ela precisa ser atingível. Ela precisa ser realmente importante na sua vida. Porque se ela não for importante, você vai começar com muita energia e, de repente, você desiste. De repente, ela perde o sentido. Ela tem que ser relevante na sua vida. E, por fim, ela precisa ter tempo. Quando? Como? O que você vai fazer até lá? Então, se o casal senta e conversa, a relação já começa o ano melhor. Só o fato de fazer isso é um passo importante para a relação. Então, vamos fazer de uma forma bem simples, pessoal. Para quem tem aquela ideia de que sentar é tipo, vamos fazer uma reunião. Não. Gente, senta faz uma na pipoca. Sacada de casa, toma um mate. Faz um mate. E conversa. É tipo, vai sentar com o maridão, pega uma cerveja, abre e toma uma cerveja juntos e tracem as metas, né? Não dá para ser depois da 10ª, porque daí o negócio já vai passar, né? Mas o que eu quero dizer, vamos descomplicar a questão de, parece ser uma coisa assim, eu preciso fazer uma reunião em família. Não é necessário. Você toma uma cuia de mate, vai conversando e trocando uma ideia. Daqui um pouco, se tu resolve, já vai escrevendo, anota no celular, faz isso. Mas de uma forma bem leve, não se sintam assim naquela, meu Deus, assim, quando que eu vou conseguir pegar e fazer uma reunião em família? Não é necessário fazer a reunião, né? É aquele encontro que eu acho que família tem que ter um encontro diário, né? Tem que ter aquele momento de poder sentar e conversar, nem que seja após o almoço, enfim, né? Tem um momento que a família se encontra. Então, descomplicando essa questão também, né? Exato, e o Declay falou sobre o Mural dos Sonhos. Eu sou muito fã do Mural dos Sonhos e eu, inclusive, faço. O meu está lá. Eu preparo ele todo ano e coloco num lugar que eu consigo enxergar ele todos os dias. E, gente, não precisa definir metas grandiosas, são pequenas metas, elas são até mais importantes. Porque quem não faz o pequeno também não faz o grande. Então, pensa no primeiro passo, na primeira etapa, o que você precisa realizar, o que você quer. E o ano passado, por exemplo, eu fiz as minhas metas. Quando chegou em abril, eu olhava para o meu mural e eu ficava frustrada. Porque eu vi que não ia dar para realizar o que eu queria. E aí chegou um dia que eu falei, não dou mais conta de olhar para esse mural. Eu fui lá no domingo e refiz todas as metas, dentro de uma outra realidade, de um outro momento. Por quê? Olhar para aquilo estava gerando uma ansiedade, uma angústia do tipo, eu não vou conseguir. E essa sensação, ela é horrível. Então, é importante que você determine metas e objetivos para você, para o teu casamento, para a tua família, que são realistas. E coloque, é possível colocar fotos, por exemplo. Eu tive uma cliente que é arquiteta, que foi muito legal, porque ela conseguiu manipular no Photoshop, por exemplo, eles queriam ir para a Turquia. E aí ela colocou uma imagem da Turquia e colocou ela e o marido na Turquia. E aí o Mural dos Sonhos, claro, eu não tenho essa habilidade, por exemplo, mas ela foi lá e colocou ela com o rosto dela no corpo que ela queria. Foi muito bacana e ela me mandou uma foto, achei incrível. Mas, você aí do outro lado, que assim como eu não tenho essa habilidade, pega uma revistinha
e recorta, imprime algumas fotos, coloca um momento de família bem feliz, uma viagem que vocês fizeram, e vai se conectando com os sentimentos. Isso é muito importante. E uma outra coisa que acontece quando você olha para os teus sonhos, além de você colocar intenção e energia naquilo, você começa a perceber, poxa, eu preciso fazer algo. O ano passado eu lembro que eu bati o olho numa meta e falei, eu não vou realizar isso aqui se eu não fizer alguma coisa agora. Porque o fazer é importante. E é importante estar em movimento constante. Para conseguir alguma coisa, eu tenho que fazer outra. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas pessoas não têm um quebra-cabeça na vida. Elas não sabem o que elas querem. Então, tudo que vem é uma ótima oportunidade, é um ótimo negócio e às vezes é um péssimo negócio. Só que como você não sabe o que você quer, você aceita tudo, acha que tudo é muito bom. Agora, quando você tem meta, você foca naquilo. Se você sabe qual a viagem que você quer fazer, você não vai gastar dinheiro com outro passeio, com uma outra viagem, que talvez vai atrasar o teu plano daquela viagem principal. E no momento que nós estamos vivendo, traçar metas menores para esse ano, porque se você coloca uma expectativa muito grande também, pensando que 2021 será o ano, pode ser que você se frustre. Por exemplo, esse ano, agora para 2021, nós definimos que nós vamos conhecer 2 lugares, mas nós não vamos sair do Rio Grande do Sul. Então, foi muito legal, porque a gente fez um movimento de começar a pesquisar cidades próximas, lugares que a gente não conhece. E aí nós chegamos na Pousada dos Capuchinhos, que nós nunca fomos, Ametista do Sul, Cambará, lugares que a gente nunca foi, porque a gente pensava muito mais no longe. Então, não, vamos definir metas menores por hora e depois a gente recalcula a rota. E é tão legal sonhar junto, Laura. Talvez tem casal que é tentante e que vai fazer todo um planejamento de ter o bebê no próximo ano. O casal que não está muito legal vai sentar e vai conversar. Poxa, quem eu preciso ser para minha relação ser melhor no próximo ano? Os filhos vão trazer ideias. Uma coisa que eu sugiro sempre para os casais, definirem uma pequena meta por mês. O que é essa pequena meta? O nosso momento do mês. Quais coisas que nós vamos fazer ao longo desse ano juntos? Quais os momentos especiais que teremos? Talvez os restaurantes que vamos conhecer, os piqueniques em família. Tudo isso é muito importante, Laura, e dá um sabor especial para a relação. Então, a partir do momento que eu sento, divido essa folha. Por exemplo, a mulher que está ali sentada, né? A mulher tem essa proatividade maior. Divide a folha em 3 partes. Eu, você e nós. E aí começa pelo eu, porque quando você vai fazendo o movimento, você vai influenciando o outro. E ele percebe. Nós fizemos isso primeiro no carro. Nós estávamos viajando e eu fui perguntando para o Humberto quem ele queria ser. E ele foi me respondendo, porque não existia uma pressão. E uma coisa bem importante, não existe certo e errado. Quando existe essa coisa do, eu posso responder uma coisa e pode ser a resposta errada, a pessoa não fala, a pessoa não se abre. Então ele foi respondendo de uma forma assim, bem descontraída. E eu fui contribuindo com ele também. E aí eu fui falando do que eu queria fazer, do que eu queria realizar, do que eu queria ter. E ele foi falando também. Depois essas metas foram passadas para o papel, mas antes a comunicação. Então, vai conversando, vai falando de quem você quer ser, o que você quer fazer. E aí pergunta, amor, quais são teus sonhos? Quais são teus planos para o próximo ano profissional? O que você quer fazer diferente? Isso tudo faz com que o casal tenha um dos pilares que é muito importante num relacionamento. Objetivos em comum. Depois de alguns anos de relação, Laura, admiração, sexualidade, amizade não seguram mais uma relação se não existe um porquê para esse casal. Se esse casal não caminha na mesma direção, se eles não se dão as mãos enquanto caminham. Então, numa relação onde existe só o eu e o você, não tem o nós, para que existir esse casamento? Para que existir essa relação? Não faz sentido, porque aí um está muito focado nos seus projetos, o outro está muito focado e um não olha mais para o outro. Tem muito casal que não está olhando mais um para o outro. E aí olham para quê? Só para os filhos. E aí é o momento que a relação acabou, a relação está perdida. Com certeza. Então, todo esse cuidado, tomar cuidados na hora de traçar metas, para mim, e precisamos pensar em casal. E, Declay, por que a gente percebeu que, assim, traçar metas vai ser, ajuda daquele up para a gente correr atrás e fazer com que as coisas aconteçam. Porém, se eu não me doar, as coisas também não vão acontecer. E aí vem aquele desânimo. Me diz o que tu, em relação a isso, o que podemos comentar? Exatamente. O desânimo faz parte. A frustração também faz parte. Mas é muito
eu acho que a Rosângela falava muito bem. A meta, ela tem que ser alcançável, né? Tem que ser uma Tá meta aí o possível. segredo. Pois é. Mas quando você visualiza, ela falou, né? Quando você visualiza, quando você sente conquistando aquilo através de uma foto, a tendência a você alcançar é muito grande. Quando você não alcança, eu trocaria, eu gostei do que ela falou, eu trocaria frustração por reflexão, talvez. Né? O que eu não fiz? Entendeu? Também não adianta só projetar uma coisa e não fazer nada. Por isso que eu comecei lá atrás falando do tempo. Né? Quer dizer, eu projeto o futuro, mas eu vou construindo agora. Então vou te dar o exemplo da Disney, né? A gente foi para a Disney ano passado, a minha filha fez 16 anos. E na verdade eu queria muito ir para a Disney, porque eu trabalho com atendimento ao cliente, então é o melhor case do mundo nessa área. É o maior parque de diversões do mundo, então eu queria proporcionar isso para minha filha nos 15 anos dela, e eu sabia que ia ser positivo para ela, levar a minha esposa para os Estados Unidos, né, conhecer o país, então a gente projetou isso. Agora, e enquanto a gente vivia isso, a gente curtia o sonho, não é só quando eu chego lá. Claro. Então ir para Caxias fazer passaporte. Então você vai realizando as coisas, você tem que, não é só projetar, né? Você tem que ir dando pequenos passos. E aí comemorando os pequenos passos. Então a gente conseguiu os passaportes, aí vai para a embaixada para fazer o visto. Aí você tem que ter dinheiro para fazer uma viagem dessa, né? Aí eu comprei os chips de telefone, aí eu loquei o hotel, aí eu fui na agência fazer o seguro de vida. Então você vai vivendo essas vitórias. Perfeito? Agora, tem metas que elas acabam... Por exemplo, eu tinha uma meta em 2020, lá no meu quadro dos sonhos, para chegar nos 72 quilos, né? Porque eu tenho um pouco de sobrepeso. Tá, não aconteceu. Né? Então, o que eu tenho que fazer é refletir. Aonde eu deixei a desejar? Né? Porque nós somos automáticos, então a gente vai reagindo, a vida é dinâmica, né? Não é uma coisa que eu projeto e a coisa acontece. Não, né? Às vezes muitas coisas não vão acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou avaliar o que eu aprendi com isso, né? Onde é que eu tenho que fazer ajustes na minha vida? Aonde que eu consegui? Tá, não cheguei lá onde eu queria, mas que aprendizados eu tive, né? Que evoluções que aconteceram, ou que frustrações também. Porque também faz parte frustrar. Não, é porque o que acontece? Aqui a gente tá Desanimar. falando. Aqui a gente tá falando que é tão importante ter metas e que é show de bola, porque assim, ó, tu vai te ver, né? Tu vai te visualizar. Vai te projetar né? lá, Tu né? vai, né? Então, isso tudo dá um up, dá? Eu sinto muita vontade agora de sair já escrevendo o que eu gostaria. Sim. E ao mesmo tempo eu tenho que ter consciência de que se eu não trabalhar para isso, o ano que vem eu vou estar dizendo, é besteira traçar minhas metas. É muito legal, né? essa sua colocação, Laura. Eu queria dizer o seguinte, e para você que está acompanhando, talvez não tenha atingido alguma meta. Por isso que eu falava de autoconhecimento também. Deu um desânimo? Beleza. O que esse desânimo quer me mostrar? O que esse desânimo me traz? E não deixar esse desânimo dominar a tua vida. Porque aí você está sendo muito raso. Né? Você tá sendo reativo. Perfeito? E isso é muito comum. E acho muito legal você trazer esse ponto. Né? Outra coisa também. Tem coisa que depende de nós, tem coisa que não depende de nós. Às vezes as coisas são mais profundas. 2020, por exemplo. E aí, não dependeu de nós. Exatamente. Né? Aí você tem uma projeção financeira, no caso da empresa, e isso não acontece. Como é que isso interfere no meu cuidado, na minha ansiedade e como consequência na alimentação, né? Ou no tempo dedicado a cuidar da saúde? Então, em vez de eu desanimar, né, eu posso buscar ajuda, por exemplo. Estou com um problema no casamento, né? Que é comum, né, Rô? E a pandemia acentuou isso. Perfeito? Então, aí eu vou desanimar. O que o desânimo vai trazer? Né? Eu posso me abandonar,
Ou eu preciso de ajuda aqui. Eu sozinho não estou dando conta. Né? Não, ou eu sei o que eu tenho que fazer e eu preciso ajustar algumas coisas, né? Então, eu queria, na questão do desânimo, né, Laura, para falar de aprendizado, dizer o seguinte: tudo traz alguma coisa para a gente. Tudo. Né? Tudo é aprendizado. Então, a gente não pode julgar as coisas certo e errado. A gente tem que aprender com o que acontece. E não ser negativo ou positivo. Seja verdadeiro, seja a verdade resolve tudo. E a verdade ensina e por si própria motiva. Então, a gente está entendendo que com tudo isso, você traçando as suas metas, você precisa se dedicar a elas e aos poucos, né, e colocando pequenos passos para que elas sejam possíveis, elas se tornem reais. E para que o ano que vem você não esteja dizendo, mas é que não adianta, traçar metas, né? Eu também traço todo ano que eu tenho que baixar não sei quantos quilos. Mas, sinceramente, eu não faço muita coisa para isso. Mas quando você projeta, Laura, quando você faz o mural dos sonhos, a probabilidade de você conseguir aumenta em 100%. Quando você projeta e sente, existe uma probabilidade de 100% maior. Não diria 100%, né? Porque tem coisas que não dependem, mas mais de 90% com certeza. Então, parar e pensar, se conhecer. E a comunicação faz toda a diferença. É isso aí. Então, olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial, né? Agradecendo os nossos apoiadores. E em seguida nós retornamos com o programa Algo a Mais com as metas para 2021. Fica conosco. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne, móveis e decorações. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Músicas, convidados e bom humor. Benight, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Olá, assistam o programa Mulheres do dia 6 de janeiro Com o tema Autoestima da Mulher. Com a psicóloga Karine Salve. Nos acompanhem. Fui bem na Então, frustração? pessoal, Foi estamos ótimo. retornando aqui. O pessoal continua conversando. Não, porque aqui dá, né? O intervalo, ele é muito bom e a gente continua, né, falando sobre o assunto no intervalo, até mesmo para a gente poder trazer para vocês aqui como realmente a gente pode fazer essas metas, pensar nessas metas e traçá-las de uma forma que sejam alcançáveis, né? Que eu acho que é a parte principal. E, Rô, em relação, também, a gente estava falando sobre a frustração.
E a Rosângela estava aqui no meio do intervalo dizendo, não, mas eu acho importante a gente também tocar em outros, né, em outros pontos da frustração. E justamente, por quê? Porque às vezes ela é inevitável, né, Rô? E às vezes ela é importante. A frustração, ela não é de todo ruim. A pessoa precisa se frustrar justamente para olhar para muitas coisas, para sair do piloto automático. E eu atendo casais todos os dias, Laura. E ontem mesmo estava atendendo um casal e aí eu perguntei a ele, o que você vê na relação como um ponto que precisa ser melhorado? E aí ele me trouxe, acredito que a comunicação. Ótimo. E aí eu perguntei para ele, qual foi o último momento na relação que a comunicação foi falha? E ele me disse, no último final de semana aconteceu uma situação, eu não comuniquei de forma clara e nós tivemos uma briga muito ruim. Ok. E o que vocês podem fazer a partir de agora? Com que vocês se comprometem? Isso é muito importante porque se a briga não tivesse acontecido, se a relação não tivesse passando por um momento de crise, eles não procurariam ajuda talvez e deixariam que o copo transbordasse. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na saúde, nos nossos hobbies. Por não olhar para as nossas frustrações muitas vezes, nós não conseguimos mudar aquilo que está incomodando. Então a frustração é como se fosse uma febre. A febre é um sintoma de algo que está acontecendo. A frustração também. Então é importante, poxa, por que eu estou me sentindo frustrado? O que está acontecendo? A frustração ajuda a evoluir. E a partir disso, a pessoa tem a oportunidade, o casal tem a oportunidade de ver o que fazer de uma forma diferente. Então, é muito importante que nós também possamos aprender a lidar melhor com as nossas frustrações. A gente foge de tudo quanto é dor e busca o prazer. E essa nossa fuga, muitas vezes, ela atrapalha muito a vida e atrapalha as nossas relações como um todo. Então, se você está frustrado no teu casamento hoje e você quer melhorar essa relação, não deixe só num sonho. Eu quero ter uma relação com mais comunicação, eu quero ter uma relação com mais parceria, eu quero ter uma relação com mais desejo. Calma, você está frustrada? Sim. E o que você está fazendo para resolver essa frustração e não fugir da frustração? Fugir da frustração é assim, estamos muito mal no casamento, vamos fazer uma viagem. Isso é fugir da frustração, porque o casal vai para essa viagem, os ânimos vão amenizar, a viagem será ótima, mas ela não resolveu a frustração. Eles vão voltar para o mesmo lugar de antes depois. Sem contar que muita gente resolve falando, ô vizinha, tá difícil, sabe? É assim, assado. Só reclamar também não ajuda, né? Não ajuda. E muitos casais namoram, né? Vamos usar essa palavra, para resolver a frustração, o que também não resolve a frustração. Então, está se sentindo frustrada, está se sentindo frustrado, liga um alerta. O que está acontecendo comigo? Reflete. A reflexão ela é muito poderosa. O Declay falou sobre essa questão do autoconhecimento. As pessoas não se escutam muitas vezes, elas não se questionam, elas vão perguntar para o outro uma resposta que só elas podem ter. Muitas vezes as pessoas me perguntam, o que eu faço em determinada situação? E às vezes a pergunta, ela tem um contexto que eu entendo que a pessoa já sabe o que ela quer fazer. E aí eu pergunto, mas calma aí, o que você quer? Porque se você quer uma coisa diferente daquilo que eu vou te falar, a minha fala não tem poder algum. Então é importante você refletir sobre o teu passo a partir de agora. E as metas, elas vêm justamente para entender o que você quer para a sua vida, em todos os aspectos. O que você vai fazer sobre isso, porque é o que vale. Se você não vai fazer nada, nada vai mudar. E eu fico triste quando eu vejo alguém colocando um poder no ano que o ano não tem. Não é o ano que tem esse poder. E nós vimos isso recentemente, né? Que não é nós não temos controle sobre esse ano, pode acontecer muita coisa, mas a forma como lidamos com o que acontece é importante. Então, quem entra em 2021, coloca lá a sua calcinha amarela, pula as 7 ondinhas, faz festa, coloca um monte de desejos, de sonhos na primeira folha da agenda e esquece, tem grande chance de viver um ano muito ruim, uma repetição. Porque o ano não tem todo esse poder de mudar a nossa vida. Nossas ações, sim. Olha aí. Então, Rô, né, faz parte as frustrações, mas como também o Declay disse, não, vamos repensar, analisar e acolher.
E, né? Tem dias que a gente precisa ficar deprê mesmo, precisa sentar e chorar, ficar em posição fetal. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, nós somos humanos, falhos. E às vezes a frustração também vem para mostrar que aquela meta não é relevante. Se você tá fazendo alguma coisa porque você tem que fazer ou porque alguém quer que você faça, você vai se sentir frustrado o caminho inteiro. Não dá para pensar que você só vai ser feliz quando você chegar lá. Se você tá fazendo uma coisa que é difícil, que é doída, e você não tem porque às vezes é difícil, é doído, mas você tem um propósito muito forte que é teu. E aí você vai. Agora, se você tá sofrendo no caminho e não tem esse propósito, por que você tá fazendo isso? Certo. Nós precisamos ser felizes nos pequenos milagres do dia a dia, enquanto as coisas acontecem, exatamente como o Declay falou da viagem. Então, a gente tem outra situação aqui que eu acho que é bem importante pra gente falar. E pra poder fazer com que isso se torne mais leve pra todo mundo. As metas, elas não precisam ser para dezembro, gente. Elas não precisam. E até a gente tava comentando isso nos comerciais e é isso que agora a gente vai falar. Né? Por que é importante traçar metas para amanhã? Começarmos amanhã, começarmos a fazer as nossas coisas amanhã e daqui um pouco uma meta super legal para janeiro. Que legal. Então, eu acho que a gente tem que ter grandes metas e pequenas metas. Né? Não adianta só sonhar com, né, por exemplo, a viagem da Disney. Eu tinha o sonho de ir para lá, mas eu tenho que cumprir pequenas etapas antes, porque uma viagem dessa você precisa ter um telefone do país, você precisa entender lá como é que você precisa alocar carro, você precisa passagem aérea. Então, você vai construindo pequenas etapas que vão te levar no objetivo. Não adianta só ter meta. Meta sem acreditar é meta. E aí não funciona, né? Então, tem que acreditar e tem que construir o resultado também. Claro. Uma coisa que ajuda muito, Laura, é organizar a vida por semana. Porque se vocês observar, tudo é organizado por semana. Né? A escola é organizada por semana, a alimentação, pelo menos na minha casa, é por semana. Então, uma dica que eu dou é a gente ter a meta grande, as metas grandes do ano. Né? Por exemplo, o ano que vem a minha filha termina o ensino médio. Então, eu preciso me preparar financeiramente porque ela vai para a universidade. Então, eu posso esperar em algum momento eu ganhar um dinheiro e fazer essa reserva, ou posso me organizar mensalmente, né? Então, eu vou me organizar aí. Essa é a meta grande do ano, né? Então, por exemplo, eu preciso ter um valor por mês para mim guardar lá para chegar para mim ter um montante que eu preciso no final do ano. Aí, quanto que dá isso por semana? Perfeito? Vamos imaginar R$400 para ficar fácil a conta, né? Dá R$100 por semana. Então, eu tenho que tirar do meu orçamento R$100 para destinar para uma poupança, para um investimento, para no final ela ter esse dinheiro para ela poder sobreviver, se manter na universidade. Perfeito? Então, eu falava por semana, porque aí o que acontece? Quando eu tenho R$100 por semana para guardar, eu organizo a minha agenda. Perfeito? Né? O que eu posso fazer na semana para conseguir uma venda maior, né? Ou tiro algum custo, enfim, para no final da semana eu ter esse valor. Entendeu? Então, mas eu dei um exemplo mas para qualquer coisa, né? Por exemplo, atividade física. Eu preciso fazer atividade física para chegar num tal resultado. Então, na semana, que dia que eu não trabalho que eu posso fazer atividade física? Na quinta. Então, eu coloco isso na agenda. Na quinta-feira eu vou fazer atividade física. E aí, aquilo que a Rosângela falou. Se alguém me chama para atender nesse horário, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho claro as minhas metas. Então, não aceito qualquer coisa. E não digo sim para todo mundo também. Perfeito? Então, nesse horário é meu, é sagrado. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Então, eu queria dizer que quando a gente organiza a agenda por semana, de manhã, logo pela manhã, a gente tira as coisas rapidinho da frente, né? Aquele retorno que é 1 minuto, até tira da frente. E depois foca só no que realmente é importante. E uma coisa muito legal, que agora eu tô sentindo que isso vai valer a pena para mim organizar por semana,
as minhas metas. Por quê? A gente coloca os nossos compromissos, né, na agenda. Eu coloco os meus compromissos Exatamente. na agenda. Porém, tem coisas que podem fazer parte das minhas metas e que podem renovar a minha vontade na minha meta por semana. Que não é aquela coisa, ai, tá, eu vou deixar pro mês que vem, eu vou deixar pra... Não faz nunca. Não faz nunca. Semanalmente eu vou rever a minha meta e vou dar aquele passinho pra minha meta. Por exemplo, Olha que Laura, importante isso. quando eu estou atendendo casais, nós fazemos alguns combinados enquanto casal. E a boa parte dos casais que me procura não tem tempo a dois. Não tem, porque a maioria, né, tem filhos, está vivendo um momento que às vezes não tem suporte, não tem rede de apoio, e o casal precisa ter momentos a dois, porque os momentos a dois, eles são importantíssimos numa relação. E o relacionamento, ele precisa ser uma das prioridades, porque os filhos ficam bem quando a relação está bem. Então, se a meta desse casal é um casal que não está muito conectado, sabe aquele casal que senta cada um do lado do sofá? Vai dormir, dá aquele selinho xoxo, vira um de bunda pro outro. Aquele casal que percebeu que não tem mais uma conexão, porque quando o casal está conectado, o casal conversa pelo olhar, eles se olham e se entendem. Se a meta é melhorar isso, é necessário que esse casal tenha tempo. E aí, como o Declay falou, a questão da agenda. Poxa, eu tô colocando o meu casamento na minha agenda, casamento tem que estar na agenda, gente. Porque se não tá na agenda, vocês não combinam. Porque aí os amigos ligam no final de semana, a sogra liga, o vizinho liga e você aceita. Agora, se você tem um combinado com o teu parceiro de que vocês vão ficar juntos toda quinta-feira e entendam ficar juntos, não como sair e gastar, como muitos, né? Ai, não podemos gastar. Às vezes é ficar em casa, é organizar para que as crianças durmam um pouco mais cedo, é ficar um pouco mais tarde acordado, para que a relação precisa ser prioridade. Tudo que é prioridade exige esforço. Então, pensar em uma forma, pede ajuda para a vizinha, para a prima, para a avó, pede um suporte para alguém, mas se não tem essa organização, o casal fala, nossa, nós precisamos ficar mais tempo juntos, né? Precisamos, né? A gente tem que marcar alguma coisa, temos que marcar. E fica nisso. E é assustador o número de casais que eu atendo que está há anos sem ter um momento de casal. Anos. Tipo, eles não sabem mais o que é isso. Então, pode ser uma meta. Quero melhorar a minha autoestima. Mas eu não consigo fazer nada comigo. Eu não tenho nada de hobby, eu não tenho nenhum projeto para mim. Se coloca na tua agenda, se esse é teu projeto. O que você vai fazer por você uma vez por semana? Poxa, eu vou começar a fazer uma aula de violão. Sempre sonhei em tocar um instrumento musical. Ou vou fazer uma aula de inglês, porque eu tenho o sonho de viajar para um outro país e eu acredito que é importante. Enfim, coloca uma meta para você, um projeto para você. E achei incrível, Declay, falar isso. Quando as pessoas te perguntam, se você não tem aquilo na agenda, você fala sim. Porque você não tem um outro objetivo. Agora, se você tem aquele objetivo, fica diferente. Eu tô atendendo um casal que eles não se colocavam como prioridade. Os dois vivem na correria, a famosa correria. E aí, a partir do momento que eles começaram a se colocar na agenda, impressionante como eles estão se cuidando um pro outro. Então, o dia do encontro é um dia especial. É aquele dia que tem a lingerie nova, aquele dia que tu te arruma, chega em casa. Porque assim, se tu não tem isso programado, tu chega em casa, toma um banho, bota o pijama, e às vezes até janta com teu parceiro. Mas não tem mais aquele mistério, aquela paixão. Agora, se está na tua agenda como um propósito, tu chega, tu pode até ficar em casa, mas tu coloca um vestido mais bonito, tu faz um make leve, passa um batom, tu passa um perfume gostoso. E isso faz diferença, isso coloca um tempero no relacionamento que muitas vezes deixa de existir. Olha aí. Que bacana ouvir isso e ver que realmente existem formas, né, de sairmos daquela rotina chata ou mesmo de resolver pequenos problemas que podem, né, estar acontecendo e a partir de hoje, né, que eu tô achando o máximo a questão de dizermos assim, eu vou pôr as minhas metas, mas eu vou traçá-las elas a partir de hoje, né? Hoje é o meu start. Eu vou me permitir, através da Claro. reflexão, fazer um desafio para a audiência e para vocês também, né? Uhum. Justamente para confirmar clareza é extremamente importante na vida. Não é conhecimento, é clareza. Né? O que é prioridade, o que é importante. Então, o desafio que eu vou fazer é, se você parar agora e pensar, qual a primeira coisa que você sabe que tem que fazer e não está fazendo? Vai lá e faz, resolve isso aí. Entendeu?
Começa com essas pequenas coisas. Você está me entendendo? Confia na intuição, confia no sentimento, confia na tua imaginação. Sabe? Agora, saindo daqui, né? O que você precisa fazer que vai dar um grande salto para você, mas você não está fazendo? Tu pode pôr na agenda e depois só fazer um cheque. Exatamente. Eu, por exemplo, né? Ótimo. A minha prioridade é minha filha. Eu tenho que dar atenção para ela, porque ela está na adolescência, ela vai para a universidade. Outra prioridade minha é minha saúde. Eu tenho que cuidar disso, né? Porque senão eu não trabalho. Senão eu não consigo agregar valor para o mundo, né? Mas o que está lá dentro de você que você sabe que você tem que dar um passo? Confia e vai, né? Confia em você e dá esse passo. Eu tenho certeza que você vai entender a importância de projetar e de agir, né? Essas duas coisas. Porque às vezes as pessoas sonham muito e coisas mirabolantes, ou até crenças, pulinham. Mas, cara, não faz o trabalho, entendeu? Não acredita, é uma oração pobre, sabe? Sabe uma Até coisa? na oração tem ação. Pô, tem que se movimentar, né? Faz alguma coisa, tira a bunda da cadeira. Ah, eu tô com problema no casamento. Mas então faz alguma coisa, né? Agora, liga pra tua esposa. Quer pedir perdão pro pai? Faz isso agora, sabe? Eu ouvindo a Rosângela falar e falando do assunto, me vem a minha história. Quando eu fui buscar coaching, né? Eu estava com problema financeiro, estava com problema no casamento, estava com pressão alta, mas não fazia nada, só reclama, briga com as pessoas, sabe? Para um pouquinho e faz o que precisa fazer, né? Ou a primeira coisa que te vem. E depois me conta. E depois começa a funcionar. E tu sabes uma coisa que a minha mãe sempre fala, né? Um abraço pra minha mãe, que com certeza ela tá assistindo, né? Ela sempre diz, as pessoas se agarram a Deus dizendo assim, Ele vai me dar tudo, Ele vai prover tudo. Porém, Ele provê, desde que tu pode pedir, mas Ele vai te dar forças para fazer, para que tu possa trabalhar, vai te dar saúde, ou vai, né, te dar possibilidades para tratar a tua saúde, ou Ele vai... É assim, ó, tu tem as tuas possibilidades, só não espera que Deus te mande tudo pronto, né? Tem que então, saber assim, pedir, né? As nossas metas, é isso aí, as nossas metas, elas servem pra gente saber o que a gente precisa, a gente vai pedir nas nossas orações, por favor, né, eu preciso, enfim, mas a gente sabe que Ele nos dá as condições de conseguir. Né? Então vamos trabalhar, que não vem de, assim, ó, vem de Deus a força, vem de Deus a fé, vem de Deus, né, tudo que a gente precisa, assim, para continuar e querer, né? Você tocou num ponto muito interessante. Quando você não sabe como agir, sabe, às vezes a gente não sabe, e não tem mais resposta, né? Pede ajuda divina. Mas até nisso seja específico. Né? Não, eu quero saúde. Não, beleza? De repente saúde mental, certo. Né? Te dá um AVC para te começar a pensar. Então tem que ser específico o que a gente quer, até com Deus, né? E com certeza Ele vai te ouvir. Pois é, eu quero ir bem, né? Quero financeiramente, quero, né? Mas eu preciso trabalhar para que isso aconteça. Então, graças a Deus, Ele me dá saúde, Ele me dá força, Ele me dá fé, para que eu corra, procure, busque, me dá inteligência para, né? Então é isso que é legal também a gente saber, que as metas vão depender, elas vão ser feitas, não é pelos outros, é por nós, né? Nós vamos alcançar por causa disso. Rô, tuas considerações finais nessa manhã de metas para 2021. Eu tenho um desafio pra galera. Não sei se vocês já ouviram falar em Carta ao Futuro, que é uma coisa poderosíssima também. Quem está em casa, convido vocês a fazerem. Eu faço todo ano a Carta ao Futuro. Pega uma carta, escreve para você essa carta para daqui a um ano, como se tudo aquilo que você desejou como meta, você colocou no papel, já tivesse acontecido. Isso fortalece ainda mais a intenção. Conta para você quem você foi ao longo de 2021 e guarda essa carta, daqui a um ano você abre, é muito interessante. E se você colocar Carta ao Futuro no Google, você vai encontrar lugares onde você escreve essa carta, coloca teu e-mail e no tempo, coloca a data, no tempo certo você recebe esse e-mail, e são lugares totalmente gratuitos. Um é future.me,
future.me, você consegue fazer isso. É muito legal, Laura. Eu faço todo ano uma carta futuro para mim e às vezes eu me emociono quando eu abro a carta, né? Porque eu percebo o quanto eu evoluí naquele ano, o quanto eu coloquei intenção e às vezes até coisas que eu queria e que elas não aconteceram e que eu sou grata por isso também. Então, que bom que nós pudemos falar sobre esse assunto hoje, que bom que nós podemos levar um pouquinho para os casais que estão em casa, para as mulheres que estão em casa e querem ter um amor, ou os homens que querem ter um amor, esse desejo de construir metas, porque eles são importantes sim. Se você quer viver um casamento bem-sucedido, as metas fazem parte, porque ter objetivos em comum é um dos pilares que sustentam uma relação. Amei estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada, Rô. Declei. Eu quero agradecer muito a Rô e a Laura pelo convite. Para mim é sempre muito inspirador poder contribuir, poder debater, polemizar, porque são temas que nós precisamos, né? Como seres humanos que somos, nós precisamos refletir sobre eles. E eu queria também dizer para a audiência que a vida não precisa ser como sempre foi. E por isso que tem pessoas como nós, né? Que já passaram por muitos processos também, mas que tem também domínio do conhecimento, de algumas áreas do conhecimento, que podem ser muito úteis para as pessoas, né? Então, eu queria dizer para você que você que nos acompanhou até agora, acredito que pessoas da minha família também estão acompanhando, e também os amigos ou as pessoas que já seguem vocês, dizer o seguinte: faça o que você sente que está precisando fazer, né? Faça isso, aquela coisa que está aí trancada, que você está evitando, e que seja o start, né, para você ter um ano maravilhoso de metas. A gente precisa se aceitar. Gostei muito de não fugir das dores, né? Porque a gente quer fugir de tudo que incomoda e é aí às vezes que estão as respostas. Então a gente aprender a lidar com as dificuldades mas sempre querer melhorar. Acho que isso é essencial em todas as áreas, né? Procurar ser pessoas melhores. Gratidão de coração a vocês. Estou sempre disposto, né? Com vocês estou sempre junto. Porque acredito que isso seja algo a mais. É isso aí, é aquela pitadinha que a gente precisa para as nossas manhãs e para as pessoas que estão em casa, né? Sempre são assuntos leves, mas importantes, né? Eu acho que metas para 2021, precisávamos tocar nesse assunto, né? Então, pessoal, muito obrigada. Mais uma manhã, Rosângela, Declei, gratidão mesmo por estar aqui conosco e poder passar para o pessoal um pouquinho, né, do teu conhecimento, que a gente sabe que é vasto. E assim, pessoal, agradeço a todos que estiveram nessa manhã conosco e amanhã teremos mais Algo a Mais. Amanhã teremos o assunto de como a música interfere na educação das nossas crianças, no crescimento, no desenvolvimento das crianças. Então, fiquem conosco que amanhã também teremos o Algo a Mais. Se conectem amanhã também. Um abração e até mais!